E vamos falar nesta manhã sobre o subtema ligado ao tema principal, prontos para responder. Vamos falar hoje sobre um subtema, baseando-nos em 2 Timóteo 2, 24 a 26, falar sobre preparados para libertar. Esse é o nosso subtema desta manhã, preparados para libertar. Vamos abrir então a Bíblia em 2 Timóteo 2, nós leremos os versículos 24 a 26. 2 Timóteo 2, versículos 24 a 26. A palavra de Deus diz assim nesse texto, 2 Timóteo 2, 24 a 26, fala assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar pedindo a Deus que nos oriente e nos ajude nesta manhã. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, pela noite que tivemos de descanso, pelo café do qual participamos, seu sustento. Obrigado pelo tempo aqui, pela liberdade que temos de juntos, como seu povo, adorarmos ao Senhor, cantarmos esses hinos que foram cantados agora e nos debruçarmos sobre a sua palavra para, sob a sua dependência, aprender dela lições para as nossas vidas e os nossos ministérios. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, para que, sob a sua dependência, nós cresçamos e sejamos enriquecidos por meio dela. Nós pedimos essas bênçãos humildemente, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes do seu martírio, que, segundo a tradição, foi pela decapitação. Ele foi decapitado na Via Óstia, em Roma. E essa carta, 2 Timóteo, sendo a sua última carta, mostra ser uma carta um tanto melancólica. É uma carta um pouco triste. Talvez uma das cartas mais tristes do apóstolo Paulo. Tristes no sentido dele não demonstrar, enquanto escreve, ele não demonstrar expectativa nenhuma de ser liberto. O apóstolo Paulo sabia, quando escreveu 2 Timóteo, ele sabia que a morte estava às portas. E ele também via que havia pela frente um horizonte não muito promissor. Ele fala sobre os perigos que haveriam de chegar. Ele encoraja Timóteo a realizar o seu ministério como um bom soldado de Cristo, e ele expressa então essa sua ausência de expectativa de que ele seja liberto. Dizem os historiadores que Paulo, quando escreveu esta carta a 2 Timóteo, ele estava encarcerado numa masmorra chamada Cárcere Mamertino, próxima do Fórum Romano. Hoje essa masmorra ainda existe. Ela está no subterrâneo de uma igreja, a igreja de São Paulo e de São Pedro, foi construída sobre essa masmorra, e é uma masmorra extremamente fria, inóspita. Ela fica próxima do esgoto da cidade. Vários personagens históricos que marcaram o Império Romano como rebeldes foram aprisionados ali.
Nós temos ali registros do encarceramento de Simão de Giora, que foi o líder da rebelião em Jerusalém no ano 70, e ele foi colocado ali naquela masmorra, tendo sido depois açoitado e decapitado ao final da grande parada de vitória do general Tito em Roma. Temos também ali o registro do encarceramento de um líder bárbaro chamado Vercingetorige, que foi colocado ali também e morreu ali de fome. E dizem que o apóstolo Paulo foi colocado ali também no cárcere mamertino, e lá então, sendo um lugar extremamente frio, próximo ali do esgoto da cidade, extremamente inóspito, mau cheiro terrível, restos mortais ali de ex-prisioneiros, de antigos prisioneiros ali também. E ele ali então, ele reclama, ele mostra na sua epístola que ele estava com frio. Ele pede para que Timóteo traga a capa para ele, porque ele estava com frio. E, segundo a tradição, ele só foi tirado ali do cárcere mamertino para ser levado para a Via Óstia, onde ele foi decapitado. Então, é a última epístola do apóstolo Paulo, ele está nessas condições. Nós aprendemos que ele foi preso na Turquia, antes de ser levado para essa segunda prisão em Roma, e ali sob Nero, um imperador extremamente severo, ele foi submetido a esse tipo de encarceramento, muito diferente do seu primeiro encarceramento em Roma, que foi um encarceramento muito mais leve. Ele foi submetido a esse tipo de encarceramento muito mais intenso, muito mais pesado, isolado. Ele reclama que todos o abandonaram, só Lucas está comigo, ele diz. A igreja de Roma não é mencionada aqui. Parece que a igreja de Roma não demonstrou muita importância em procurá-lo, em ter contato ali com ele. Nós vemos o apóstolo Paulo bastante sozinho e desolado nessa carta, apegando-se firmemente à sua esperança de encontrar o Senhor em breve. E é em meio a essa carta, em meio a essas palavras que expressam certa desolação, que o apóstolo Paulo fala sobre o trabalho dos mensageiros, o trabalho de homens como nós, que proclamam a verdade, que ensinam a mensagem do Evangelho, que apresentam a mensagem do Evangelho às pessoas ao redor. E ele ensina, nos versículos 24 a 25, alguns aspectos do trabalho do mensageiro. E nesses aspectos que ele menciona, que ele pontua aqui nos versículos 24 a 26, nós aprendemos como nos preparar para libertar as pessoas. Por isso, o subtema dessa palestra é Preparados para Libertar. Existem 3 aspectos do trabalho do mensageiro presentes aqui, que evocam essa ideia, que evocam esse tema de devermos estar preparados para libertar. O primeiro aspecto que eu quero mencionar aqui, que eu quero que os irmãos acompanhem comigo, primeiro aspecto ligados a esse trabalho, o trabalho de libertar os homens, são as qualidades necessárias do mensageiro, do homem de Deus, que está preparado ou que deve estar preparado para libertar. No versículo 24, nós aprendemos dessas qualidades necessárias. Eu enumerei aqui 3 qualidades necessárias. Existe aqui uma alusão geral e depois ele especifica um pouquinho melhor o que ele fala na primeira linha. Ele diz assim: ora, é necessário, notem que não é algo opcional, nós temos aqui algo que o apóstolo Paulo coloca como um dever que nós temos como mensageiros de Deus, como pastores do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter essas qualidades. Ele diz: é necessário que o servo do Senhor, todos os crentes podem ser chamados de servos do Senhor, mas aqui o apóstolo Paulo tem em mente o servo do Senhor no sentido daquele que está envolvido diretamente na obra, como um líder, como Timóteo era.
Então aqui a expressão servo do Senhor tem um sentido mais específico. Aqui a expressão servo do Senhor tem um sentido mais técnico. Ele está falando sobre nós, pastores. Ele está falando sobre nós, líderes eclesiásticos. Ele está falando sobre nós, mensageiros da palavra. Ele está falando sobre nós, proclamadores que têm o dever de se aproximar dos homens perdidos com o propósito de libertá-los. E ele prossegue: é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E aqui ele exala um princípio geral. Ele menciona um princípio geral. Nós não podemos ser homens briguentos. Há muitos pastores briguentos. Há muitos líderes briguentos. As igrejas têm medo deles. E por eles serem briguentos, eles não conseguem ensinar, não conseguem se envolver no trabalho de ensino de uma maneira mais plena, porque as pessoas têm medo deles. Eles criam barreiras por serem pessoas briguentas. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso na sua primeira epístola a Timóteo. Ele diz em 1 Timóteo 3, no versículo 3, ele diz sobre os bispos. Diz assim: não dado ao vinho. Ele é uma das qualificações aqui mencionadas nessa grande lista. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, e aí prossegue, e não avarento. É assim que o bispo deve ser. Ele deve ser cordato, cortês, inimigo de contendas, não pode ser um homem briguento. E aqui o apóstolo Paulo aplica essas qualidades ao bispo, aplica essas qualidades ao mensageiro, no ato de libertar pessoas do erro. Eu aprendi um ditado com um amigo meu, ele dizia o seguinte, um ditado interessante que ficou na minha cabeça. Ele dizia o seguinte: não se colhem uvas com pauladas. Não se colhem uvas com pauladas. Se eu quero colher uvas, eu tenho que ser delicado no meu trabalho. Se eu quero colher uvas, eu devo ser cuidadoso no meu trabalho. Eu não posso dar pauladas nos cachos de uvas para colhê-las. Se eu fizer isso, eu vou perder o meu trabalho. Se eu fizer isso, eu vou estragar tudo que estou fazendo. Eu tenho que ser delicado no modo como eu trabalho quando estou colhendo uvas. E é assim também no trato com as pessoas que estão acorrentadas aos seus erros. Nós temos que tratá-las com brandura e docilidade para que haja algum resultado no nosso trabalho. O texto diz: e sim deve ser brando para com todos, ou seja, ele deve ser gentil e educado com todas as pessoas. E isso nós veremos na sequência. O apóstolo Paulo vai estreitar esse alvo na sequência desse texto. Ele vai estreitar esse alvo, incluindo aí especialmente os que se opõem, os inimigos da fé. E notem bem, muitas vezes os inimigos da fé são pessoas agressivas. São pessoas que ofendem, são pessoas que ferem, são pessoas que atacam. E o texto diz que mesmo assim nós devemos ser brandos para com todos. E ele prossegue dizendo: apto para instruir. Essa aptidão para instruir envolve habilidade para instruir, conhecimento para instruir e disposição para instruir. Essas três coisas estão envolvidas no conceito de ser apto para instruir. Ele deve ter habilidade, conhecimento e disposição para ensinar. É assustador no contexto evangélico brasileiro, é assustadora a falta de pastores aptos para instruir. Há pastores que não sabem nada, e pior, há pastores que não querem saber de nada, não sabem nada e não querem saber de nada.
E por causa disso, nas suas igrejas, reina uma ignorância assustadora. Nós percebemos isso, parece que esse é um mal muito presente na nossa geração. Nós não temos pessoas aptas para instruir, pessoas que tenham habilidade, conhecimento e disposição para isso. E essa é uma exigência, é necessário que o homem de Deus, o servo do Senhor, envolvido no trabalho proclamativo, tenha essa qualidade. Eu lecionei em seminários durante muitos anos. Eu fui professor em seminários ao longo de 25 anos. Eu pude perceber com bastante tristeza um declínio muito grande na qualidade humana dos chamados, na qualidade dos chamados. Eu me lembro com uma certa tristeza de, nos últimos anos do meu ministério como professor em seminários, de dar trabalhos para os alunos fazerem, e eles fazerem trabalhos ali de última hora, de qualquer jeito. Eu me lembro de dar provas e muitos alunos entregarem as provas em branco. Eu me lembro de dar aulas e durante as aulas os alunos estarem conversando ou brincando em alguma coisa na internet, sem interesse absolutamente nenhum em aprender nada. Essa foi a razão pela qual eu abandonei o Ministério de Ensino em seminários em 2012. Eu desanimei de tal forma, ao perceber a falta de interesse das pessoas em se tornarem aptas para ensinar, desanimei de tal forma que abandonei definitivamente esse trabalho. Hoje eu dou aulas eventuais em seminários, quando sou convidado para uma semana de aulas ou coisas assim, mas deixei de lado. E eu pude perceber, ao longo desses 25 anos que ficaram para trás, de ensino formal ali nos seminários, esse declínio assustador. Eu me lembro que uma vez, eu disse para os alunos o seguinte, eu disse a eles: olha, eu quero pedir um grande favor para vocês. É um favor que eu peço como um representante da Igreja de Cristo no Brasil, no mundo. Eu quero pedir um favor para vocês. Eu quero pedir que vocês se levantem, peguem suas coisas, vão para suas casas e nunca mais voltem aqui. Nunca mais voltem aqui. Façam esse favor para a Igreja Nacional. Façam esse favor para a Igreja no Brasil. Peguem suas coisas e vão embora. Porque eu tenho 3 filhas pequenas. Eu tenho 3 filhas pequenininhas. E eu fico apavorado só em pensar que um de vocês poderá ser pastor delas no futuro. Eu tenho medo disso, de imaginar que um de vocês dará orientações espirituais para as minhas filhas no futuro. Essa admoestação serviu durante algum tempo, surtiu algum efeito, mas logo tudo voltou ao anormal. E as pessoas continuaram assim. E hoje nós vemos os reflexos disso nas igrejas por aí afora. Vemos homens que não são aptos para instruir. E as igrejas então erram. Os crentes estão desamparados, abandonados, porque eles não conhecem a palavra de Deus, porque os pastores não são aptos para instruir. O texto também diz que o homem de Deus, o servo do Senhor, nesse trabalho deve ser paciente. Paciência aqui envolve uma postura de não ser alguém facilmente irritável quando lida com os erros dos outros. O pastor não pode ficar facilmente irritado diante dos erros dos outros. Ele deve ser paciente, ele não pode ter o pavio curto, ele tem que ter o pavio longo. E se ele vai se irritar, como nós percebemos o apóstolo Paulo ficando irritado em algumas ocasiões, isso tem que demorar para acontecer. Ele não pode explodir depressa. Ele tem que lidar com os erros dos outros com bastante paciência. O Senhor Jesus Cristo é o mestre por excelência.
E ele associa o seu ensino à mansidão. Ele fala: aprendei de mim. E ele prossegue dizendo: porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E na sequência ele diz: vocês encontrarão descanso para suas almas. É interessante notar a conexão entre essas coisas. O mestre brando, o mestre paciente, o mestre humilde de coração, ele é capaz de ensinar, ele ensina: aprendei de mim. E esse ensino é um ensino que traz refrigério. As pessoas encontram descanso quando elas aprendem, e aprendem dessa forma, com alguém que é paciente, com alguém que é longânimo, com alguém que é brando para com todos, que é apto para instruir. Irmãos, as pessoas precisam intensamente disso. As pessoas precisam intensamente de mestres assim. Alguns anos atrás, eu estava em meu gabinete pastoral e tocou o telefone. Era um amigo que eu não via há muitos anos, que morava no Rio de Janeiro. E ele disse para mim: olha, o meu casamento desabou, o meu casamento está destruído, a minha esposa quer ir embora e não quer mais conviver comigo. Eu não conhecia a esposa dele, conhecia apenas esse rapaz, e fazia muitos anos que eu não o via. Fiquei até surpreso com a ligação, porque eu nem sabia que ele sabia onde eu estava. E eu disse a ele: olha, eu estou muito longe de você, eu acho que eu não posso ajudar você, estou muito longe, estou em São Paulo, você no Rio de Janeiro, você deve procurar o seu pastor. Ele disse para mim: eu não posso, porque o meu pastor está em disciplina. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas parece que o pastor estava em algum processo de expulsão da igreja, alguma coisa assim, e ele não tinha condições então de procurar o pastor dele. Eu disse: olha, então o único jeito seria você um dia vir aqui. Ele disse: estou indo aí agora. Ele disse: estou indo aí agora. E ele veio, eu esperei no meu gabinete, ele chegou já à noitinha, e quando ele chegou fiquei surpreso, porque ele trouxe a esposa dele, junto com ele, a senhora que eu não conhecia. Eles sentaram à minha frente, e eu ali cumprimentei a moça, nunca tinha visto, e eu disse a eles o seguinte: olha, eu não vejo você há muito tempo, não conheço você, senhora, estou conhecendo agora, e não sei o que está movendo vocês a agirem dessa forma. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu não sei qual é o problema conjugal de vocês, e para mim o problema conjugal de vocês é secundário. Eu não quero saber qual é o problema conjugal de vocês. Eu quero apenas pedir para vocês 1 hora. Quero apenas pedir que vocês me escutem por 1 hora, só isso. E durante essa 1 hora, eu quero expor para vocês a teologia bíblica do casamento. E quando eu terminar de expor para vocês a teologia bíblica do casamento, então vocês vão dizer se vocês vão se separar ou não. Então vocês poderão contar os problemas de vocês para mim. Então sim, eu vou ouvir vocês, mas a princípio eu não quero ouvir vocês. Eu quero apenas expor, eu quero apenas dar uma aula de 1 hora para vocês. Uma aula explicando a teologia bíblica do casamento. E eles dois então concordaram e ficaram na minha frente durante 1 hora. E eu expliquei para eles a teologia bíblica do casamento desde Gênesis até o final, até Efésios, mostrando para eles o que é o casamento à luz da Bíblia. E eu mostrei para eles o conceito de uma só carne, que é um conceito que não se aplica nem aos filhos. Os filhos, não é dito que os filhos são uma só carne conosco, mas isso é dito acerca do cônjuge. E mostrei para eles que os laços matrimoniais são mais intensos que os laços de filiação. E eles foram ouvindo. E ao final daquela aula, aquela senhora olhou para o seu marido e disse o seguinte: eu não sabia de nada disso. Eu nunca aprendi nada disso. E olhou para ele e disse: eu não quero mais me separar. Eu então disse: então não temos mais o que fazer aqui agora. Vamos orar, agradecer a Deus e até logo, boa viagem. E nos levantamos, oramos, nos abraçamos, eles foram embora e estão juntos até hoje. Isso aconteceu há cerca de 15 anos atrás. Eles estão juntos até hoje. O problema deles não era o conflito matrimonial.
O problema deles não eram atritos decorrentes do jeito, do modo de ser de cada um. O problema deles era apenas falta de conhecimento. Somente isso. Eles não conheciam a palavra de Deus. E não conhecendo a palavra de Deus, estavam abatidos, porque não sabiam como lidar com as questões da vida conjugal. Quando aprenderam a palavra de Deus, foram libertos e encontraram descanso. Até hoje eu não sei qual era o problema deles. Nunca soube e nunca quis saber. Eles resolveram isso quando aprenderam o que dizia a palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas que sejam mestres, que sejam aptos para instruir, pacientes, porque os homens precisam dessas coisas para serem libertos. Nós temos que estar prontos, aptos, preparados para libertar. E o texto prossegue. E um segundo aspecto do que é dito aqui são as expectativas iniciais do mensageiro, do homem que se envolve no trabalho de libertar os outros. As expectativas iniciais. Quais são as expectativas iniciais do homem envolvido nesse trabalho? O texto diz no versículo 25, diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem. A expressão aqui, disciplinando com mansidão, envolve fazer um trabalho pedagógico. Disciplinar aqui não é castigar, não é isso. Disciplinar aqui não é usar da disciplina no sentido de castigar alguém, não. Disciplinar aqui é a realização de um trabalho pedagógico. Você deve realizar um trabalho pedagógico com mansidão, ou seja, brando, disciplinando com mansidão, com brandura, os que se opõem. E aqui nós temos o estreitamento do texto, quando o apóstolo Paulo passa a ensinar como lidar com incrédulos, com falsos mestres, com falsos irmãos, são aqueles que se opõem. E essa oposição não é uma oposição política. De acordo com a sequência do texto, nós descobrimos que é uma oposição referente à doutrina, à sã doutrina, à teologia. São pessoas que estão se opondo a verdades fundamentais. São pessoas que estão negando a fé em seus aspectos básicos. É o que Paulo tem em mente. Quando nós lemos o restante do texto, nós percebemos que é esse tipo de opositor que o apóstolo Paulo tem aí em mente. São homens que resistem à verdade. São homens que são presas de Satanás, são prisioneiros do diabo, que estão fazendo a vontade do diabo. São estes os que se opõem. E o texto fala que nós devemos realizar um trabalho pedagógico com essas pessoas, sendo brandos para com eles. São esses os falsos mestres, os falsos crentes, os incrédulos em geral. E nós devemos fazer esse trabalho pedagógico nutrindo certas expectativas iniciais. E vejam quais são. O texto diz assim: na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Essa é a primeira expectativa, que Deus lhes conceda arrependimento. Deus é a fonte do arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente. É a palavra famosa no grego, a palavra metanoia. É uma mudança da nous, da mente, do pensamento. Isso é arrependimento. E esse tipo de transformação, esse tipo de mudança, nós aprendemos do Novo Testamento, não é algo que depende da vontade do indivíduo. É necessário que haja uma interferência sobrenatural. É necessário que Deus conceda isso. O modo como Deus administra isso, nós não conseguimos entender. Por que Deus concede isso a uns e não concede a outros? Isso está além da nossa compreensão. São verdades que nós não conseguimos atingir, nosso braço é curto demais para tocarmos nesses mistérios todos, nessas coisas que Deus não revelou para nós. Mas nós aprendemos, mesmo sem entender, nós aprendemos que é Deus quem concede o arrependimento.
no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 18, Atos 11, 18, Lucas narra o seguinte, ele diz assim: e ouvindo eles estas coisas, eles ouviram um relato do arrependimento dos da casa de Cornélio, um relato feito por Pedro. O texto diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Deus concedeu o arrependimento aos gentios. Ele é a fonte do arrependimento. Somente Ele pode mudar a mente, somente Ele pode mudar o coração de alguém. E quando então nós nos envolvemos nesse trabalho manso, paciente, sereno, marcados ali pela boa aptidão em fazer isso, o trabalho de libertar os que estão aprisionados pelo erro, nós devemos fazer isso com mansidão, na expectativa de que Deus conceda arrependimento. Nós não sabemos se Ele vai fazer isso ou não. Nem sempre o nosso trabalho será coroado de êxito, mas mesmo assim devemos nos empenhar, fazer tudo com mansidão, dentro dos parâmetros que o apóstolo Paulo ensina aqui, nutrindo essa expectativa, que Deus lhes conceda o arrependimento. E notem, o texto qualifica esse arrependimento. O texto diz não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Notem, é um arrependimento que segue numa direção. O apóstolo Paulo usa uma preposição aqui, que evoca a ideia de direção, a preposição grega eis, que significa para dentro de, ou em direção a, para dentro de, ou em direção a. É necessário que Deus lhes conceda o arrependimento, e esse arrependimento é numa direção. E que direção é essa? É uma mudança de mente numa direção. E essa mudança de mente é em que direção? Essa mudança de mente é na direção da pessoa conhecer plenamente a verdade. É nessa direção. Ela não consegue conhecer a verdade. A sua mente tem que ser transformada, é o metanoia, tem que haver uma mudança na sua mente. Ela por si só é incapaz de mudar a própria mente, porque para mudar a própria mente ela tem que ter disposição mental. Como ela vai fazer isso? Como ela pode ter disposição mental para mudar a própria mente? Não dá. É necessário que o Senhor atue na sua mente, e atue na sua mente mudando a sua mente, e mudando a sua mente de tal forma que a pessoa seja habilitada na direção de conhecer plenamente a verdade. Ela tem um bloqueio mental. Ela tem um bloqueio mental que a impede de conhecer plenamente a verdade. É necessário que o Senhor atue e remova esse bloqueio mental por sua graça. Então a luz brilhe diante dela e ela possa ver e conhecer plenamente a verdade. É aquilo que aconteceu com todos nós, quando nós olhamos para 2 Coríntios 4. Nós aprendemos que isso aconteceu conosco. Vejam o que diz o texto de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Diz assim, 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O apóstolo Paulo está dizendo, nós temos anunciado o evangelho a todos. Nós temos pregado a toda criatura. Por que o evangelho está encoberto? Ele diz, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, e eu vou dizer qual é o motivo. Vou dizer por que ele está encoberto. O versículo 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos. A mente deles precisa dessa mudança, da metanoia, mas eles não conseguem fazer isso por si próprios.
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Eles não conseguem ver a grandeza, a glória de Cristo. Estão impedidos de ver isso. Não conseguem. Deus precisa atuar. Deus precisa realizar uma obra de transformação da sua mente. O versículo 6 diz: porque Deus que disse, notem aqui a comparação, como ele evoca o caos que precedeu a criação. Deus, quando olhou para a criação e viu que havia trevas sobre a face do abismo, o que ele disse? Haja luz, e houve luz. Aqui o apóstolo Paulo evoca esse fato da criação, esse relato da criação, aqui no versículo 6, ele diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é uma alusão a Gênesis, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Deus, quando olhou as trevas pregressas, as trevas primevas, Ele disse, haja luz, e houve luz. Mas depois, na nossa experiência, Ele olhou também para o abismo do nosso coração. E havia trevas também, no nosso coração. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender. Mas Ele não disse, haja luz. Sabe o que Ele fez? O texto diz que Ele próprio brilhou no nosso coração, e veja o que aconteceu. Ele brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós pudemos ver então a glória de Deus na face de Cristo, porque Ele mesmo nos iluminou. Sem isso, não há arrependimento. Nós então, quando nos aproximamos dessas pessoas que estão presas, que precisam ser libertas, nós temos que nos aproximar com essa expectativa: Senhor, eu não sou capaz de brilhar, eu não sou capaz de acender a luz, eu não sou capaz de produzir luz na mente desta pessoa, eu não sei fazer isso, isso está além do meu poder, da minha capacidade, da minha habilidade. Eu posso apenas falar com temor e tremor, com humildade. Eu posso apenas falar com paciência e brandura, mas somente o Senhor pode olhar para as trevas da mente dessa pessoa e brilhar lá dentro, para que essa pessoa possa ver e possa então se livrar do seu erro. Que foi o que aconteceu conosco. E ele prossegue dizendo, ainda as expectativas iniciais, para conhecerem plenamente a verdade, não somente isso, mas também o retorno à sensatez. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo que as pessoas que se opõem à verdade estivessem sob o efeito do álcool. Elas estão bêbadas. Elas estão sob o efeito do álcool. Filo de Alexandria usa essa expressão, retorno à sensatez. Ele usa essa expressão para explicar o que aconteceu com Noé, quando Noé despertou da sua embriaguez. Paulo está dizendo, esses homens que se opõem à verdade, eles estão bêbados. E o que nós fazemos quando falamos com bêbados? Você já conversou com bêbados? Não adianta ficar bravo. Adianta ficar bravo com bêbado? Não adianta ficar bravo com bêbado. Você tem que ser paciente. Que recursos você usa para fazer com que a bebedice passe? Não há nada que você possa fazer para fazer com que a bebedice passe. Você tem apenas que ser paciente e explicar e ter a expectativa de que a bebedice passe e a pessoa se torne sóbria novamente e possa compreender aquilo tudo que você está ensinando, que você está dizendo para ela. E quando isso não acontece, o que fazer? O apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo ensina que quando isso não acontece, quando o Senhor não concede o arrependimento, quando a pessoa continua mergulhada na embriaguez do seu erro, na bebedice do seu erro,
essa pessoa deve ser cortada da nossa comunhão. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1, versículos 19 e 20, ele mostra a sua firmeza contra aqueles que, afinal, não se arrependeram. Ele diz em 1 Timóteo 1, 19 e 20, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo Paulo mostra o que ele fez com homens que não voltaram à sensatez. Não basta simplesmente dizer, bem, lamento, ele não voltou à sensatez, deixa para lá. Não, o apóstolo Paulo age com rigor contra esses homens. O texto fala que ele os entregou a Satanás. Essa expressão, quando comparada com o que é dito em 1 Coríntios 5, significa o abandono da pessoa. Afastar a pessoa do convívio eclesiástico, ficar distante dela. 2 Timóteo 2, o texto que estamos vendo aí no mesmo capítulo, nos versículos 17 e 18, nós aprendemos qual era o erro de Himeneu. O texto diz assim, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Eles criam na doutrina gnóstica da ressurreição espiritual e criam que a ressurreição já tinha acontecido, negando a ressurreição física. E o texto prossegue dizendo, e estão pervertendo a fé de alguns. O apóstolo Paulo trabalhou com este homem, na esperança de que ele se arrependesse. Trabalhou mansamente com esse homem, na expectativa de que ele fosse iluminado e abandonasse o seu erro, mas isso não aconteceu. Então o apóstolo Paulo o entregou a Satanás. Mas nós, enquanto não verificamos essa rebeldia, essa obstinação no erro, nós temos que, como mestres que têm por alvo libertar os homens, nós temos que nutrir essas expectativas iniciais, disciplinar com mansidão, esperando que Deus lhes conceda o arrependimento, que eles conheçam plenamente a verdade e acordem da sua insensatez. E por último, nós temos o alvo final. Qual é o alvo final do nosso trabalho em relação a esses homens que estão na escuridão? O versículo 26, no finalzinho dele, na segunda parte dele, diz assim, livrando-se eles dos laços do diabo. A expressão laços do diabo aponta para armadilhas. O diabo colocou armadilhas para esses homens e eles caíram nessas armadilhas. O diabo armou armadilhas, laços, e esses homens, como aves, caíram nos laços do diabo. Foram aprisionados pelo diabo. O texto prossegue dizendo, tendo sido feitos cativos por ele. Ou seja, o diabo os prendeu vivos. Muitas vezes o diabo mata. Muitas vezes Satanás faz com que a pessoa caia em seus laços e as mata. Mas com estes aqui, o diabo não fez isso. O diabo aprisionou essas pessoas e as manteve vivas, cativas dele. E notem, ele as transformou em seus cativos com objetivo, para que eles cumpram a sua vontade. O trabalho do diabo aqui é simplesmente aterrador, porque ele pega essas pessoas, faz com que elas caiam em suas armadilhas, e então ele as cega, ele as dopa, ele as embriaga, e elas então, cativas do diabo, começam a fazer a vontade dele sem perceber que são escravas. Elas estão dopadas, elas estão embriagadas. São escravas e não têm noção de que são escravas. E, sendo escravas, fazem a vontade do diabo.
Eu soube de uma droga, eu acho que ela não é muito popular no Brasil, parece que ela é mais popular na Colômbia, uma droga chamada escopolamina. Não sei se já ouviram falar dessa droga, escopolamina. Essa droga, quando a pessoa recebe essa droga, a sua vontade é anulada. Ela começa a obedecer a pessoa que a controla. Então a pessoa lhe dá essa droga e dá ordens a ela e diz: agora você vai até o banco e você vai sacar dinheiro para mim. E a pessoa tem consciência do que está fazendo. Ela tem consciência do que está fazendo, mas ela não consegue resistir à vontade, às ordens do outro. A sua vontade é anulada. E ela vai até o banco. E ela digita ali a senha ali no caixa eletrônico. E ela retira a quantia que a pessoa pede e entrega para a pessoa. E a pessoa começa a dar outras ordens para ela. Agora você vai me ajudar num assalto. Você vai assaltar alguém comigo. Ou então começa a dar ordens para a pessoa no campo sexual. Você vai ter relações sexuais comigo. Essa pessoa então é abusada. E ela tem consciência de tudo isso. No entanto, ela faz tudo aquilo voluntariamente, sem resistir à vontade da pessoa, porque está sob o efeito dessa droga terrível. É uma droga perigosíssima. Os jovens têm que tomar cuidado, porque isso é colocado nas bebidas aí nas baladas onde eles vão. E essas coisas todas acontecem por aí afora. O diabo faz exatamente isso. O diabo aprisiona alguém e dopa essa pessoa. Fica dopada. E ela começa então a fazer a vontade do diabo, sem ter consciência de que é um escravo. Qual é o nosso papel? Nós temos que estar prontos para libertar. Nós temos que nos aproximar de todas as pessoas e apresentar a elas com mansidão a verdade, com brandura, com o coração repleto de expectativa de que o Senhor seja misericordioso e conceda o arrependimento. E essas pessoas despertem desse sono, se livrem do efeito dessa droga e abandonem as suas práticas e se curvem ao senhorio único de Jesus Cristo, abandonando a sua vida pregressa. Temos que estar prontos para libertar. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, reconheçamos a nossa dependência dEle e que desenvolvamos um caráter próprio dos libertadores, daqueles que o Senhor quer usar para libertar os homens. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa tarefa tão nobre que pesa sobre nós, de sermos instrumentos na libertação de cativos, de pessoas que estão sob o efeito perverso da ação do diabo, que cegou os seus entendimentos, que enganou essas pessoas e que conduz essas pessoas pelos caminhos que Ele quer. Ó Deus, desperta aqueles de quem nos aproximamos, dá-nos mansidão, dá-nos paciência, dá-nos brandura no trato com essas pessoas, com os falsos mestres, com os falsos irmãos, com os incrédulos em geral. Dá-nos mansidão e brandura no trato com eles, na abordagem deles, e que o nosso coração seja marcado pela expectativa sincera de que o Senhor lhes conceda arrependimento, lhes conceda uma mente livre para que possam enxergar plenamente a verdade e retornem à sensatez, se livrem dessa terrível embriaguez e deixem de fazer a vontade de Satanás. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor nos dê a visão correta dessas coisas, a perspectiva correta do que estamos fazendo e com o que estamos lidando, e desse modo façamos o seu trabalho como reais pessoas prontas para libertar. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.